Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Botafogo. Botafogo com o novo treinador, Bruno Lage é novo treinador do Botafogo e vamos acompanhar os que os comentaristas do ESPN FC estão falando sobre a contratação do Bruno Lage e também sobre o Botafogo. Botafogo, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro, consegue anunciar um técnico após a saída do Luiz Castro, Luiz Castro indo para o futebol da Arábia Saudita, né? E agora o time do Botafogo consegue trazer um treinador que eu acredito que seja a altura do Luiz Castro, né? Vai ter que chegar e já mostrar trabalho, né? Porque o Botafogo vem jogando muito bem até sem o treinador, né? Jogou o último jogo sem o Luiz Castro e a equipe se comportou muito bem, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Botafogo aí. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais aí, ESPN. Botafogo, tá aí o videozinho que foi postado nas redes sociais. Você gostou do videozinho, Mari? Amei. Ele entrando ali, Do nada. Do nada, uf. Esse efeito, conheço alguns editores de vídeo que fazem esse efeito. Daí, ó, conheça mais sobre a carreira de Bruno Lage, nacionalidade, técnico português com 47 anos de idade. Na carreira, no Benfica, foi campeão português na temporada 18-19 e da Superliga de Portugal em 2019. No Wolverhampton, 10º colocado na Premier League na temporada 21-22, demitido após 9 jogos na temporada 22-23. No Wolves foram 51 jogos, sendo 19 vitórias, 10 empates e 22 derrotas. Em aproveitamento, 43,8%. Quando a gente olha esses últimos números, eles não são de fato assim tão atrativos, Bira. Porém, é um bom técnico para assumir o Botafogo? Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro? Acho que é um bom técnico porque é uma escolha que faz muito sentido. Tá. É um técnico que vai ter uma trajetória que você imagina com uma continuidade do trabalho que o Luiz Castro vinha fazendo. É um técnico que, como o Luiz Castro, vem de uma escola portuguesa, apesar do Bruno Lage ter uma formação mais no Benfica do que no Porto, que é o caso do Luiz Castro, o Vitor Pereira, que eram do Porto, mas vem aquela formação, começou trabalhando com o time de base do seu clube, foi promovido para o time principal, foi campeão com o time principal, numa campanha muito boa, porque o Benfica estava mal, acho que era o Rui Vitória, o técnico, estava 8 pontos atrás do Porto, foi buscar, e no Campeonato Português os times grandes não perdem muitos pontos para os pequenos, então é difícil tirar 8 pontos. Ele termina a passagem dele lá com mais de 70% de aproveitamento. Só que no segundo ano ele teve muito problema de relacionamento com o elenco. O time cai muito, o time chega a abrir 8 pontos, estava jogando muito bem, só que ele começa a ter problema de relacionamento com o elenco, o time começa a cair e depois o Porto é campeão, a torcida inclusive até apedreja o ônibus do Benfica, picha a casa dele lá em Lisboa, até acontecem essas coisas lá também acontece, né? Mas ele é um técnico que faz sentido, que tem uma linha de trabalho que se imagina uma sucessão do que o Luiz Castro vinha fazendo. E é uma questão de... Ele teve problema de relacionamento no Benfica, mas assim, a gente não tem como garantir... rotular que ele é técnico ruim disso. Ele é um técnico que, por exemplo, no Wolverhampton, ele montava times que se defendiam muito para sair em velocidade. Para sair em velocidade. E foi muito bem num ano, nem tão bem no outro. O que esperar do trabalho dele à frente do Botafogo? Eu gostei muito da escolha do Botafogo, acho que é um baita recado para o mercado. Você está trazendo um técnico que até há pouco tempo estava na Premier League. É um recado de um projeto esportivo que sabe o que quer a manutenção de uma identidade, porque perde o Luiz Castro, mas contrata um técnico com ideias semelhantes. O que o Botafogo fazia muito bem com o Luiz Castro? Marcar, pressionar, jogo forte pelo lado do campo, vertical, velocidade. O Bruno Lage tem tudo isso. Ele é um técnico que pressiona também, né, sem a bola, para deixar o adversário desconfortável. E também aposta muito nessa velocidade. Então, eu acho que você está seguindo uma linha coerente de raciocínio. E, de novo, o John Textor tomando a frente, né, da negociação, óbvio, junto com o Mazuco. E uma contratação que faz muito sentido. E acho que até a forma, o modelo do contrato dele é muito transparente. Qual o objetivo do Botafogo agora? Que o trabalho não se perca e que o Botafogo seja campeão brasileiro. Então, você contrata um técnico até o fim do ano. Quando terminar o final do ano, aí vai para uma conversa, né, o Botafogo e o Bruno Lage, para entender o que o Bruno Lage deseja para a carreira dele. Né? Então, acho que foi uma contratação que mostra como a SAF do Botafogo está colhendo os frutos por conta de um trabalho muito bom e profissional, de uma boa gestão. É isso que a gente fala. Não é só o dinheiro por si só, é a gestão, é quem comanda, é a cabeça pensante.
Então, eu acho que está muito bem com a escolha com o Bruno Lage, porque ele é muito bom técnico. E até antes de passar para e a credibilidade da imagem do Textor no mercado. O cara que é dono ele é dono de clube de Premier League, ele é dono do Crystal Palace, ele é dono do Lyon. Né? O Luiz Castro tinha proposta do Corinthians. E não foi para do Botafogo. O Bruno Lage tem proposta do Galo. E o Bruno Lage tem proposta do Atlético. O Botafogo está melhor que o Atlético no campeonato, mas em relação ao Corinthians e Botafogo no ano passado, no momento em que o Luiz Castro tinha que fazer a escolha, o Corinthians entregava ou apresentava um projeto que, assim, para aquele momento imediatista, fala, não, tem um time melhor, o Botafogo está vindo da segunda divisão, talvez tenha dificuldade e tudo. E não, ele foi para o Botafogo. E agora o Bruno Lage podia ir para o Atlético também, vai para o Botafogo. Mas por quê? Porque ter um dono como o Textor, e o Bruno Lage certamente acompanhou o que aconteceu com o Luiz Castro, o cara segurou a bronca. Estava mal, segurou a bronca. Os técnicos se conversam também. Eu acho isso ótimo para o futebol brasileiro. Acho isso ótimo. O que o Botafogo está mostrando agora, é claro, é aquilo que a gente falou. Erros e acertos, né? O modelo de SAF é muito novo para todo mundo aqui. Mas eu acho ótimo para os clubes brasileiros entenderem que, assim, o Atlético, ele desiste da contratação do Lage porque ele precisa de uma resposta para ontem. Aí ele traz o Felipão, que tem essa capacidade, essa bagagem de futebol brasileiro. O Atlético desiste de uma aposta porque ele não tem um projeto para oferecer para o Bruno. Ele precisa de algo para agora. E, por enquanto, ainda não deu resultado. Então, assim, só que o Botafogo escolhe um nome que, no meu ponto de vista, em nada tem a ver com o elenco que o Atlético tem, até da maneira como o Atlético estava jogando. Então, o Felipão, ele precisa ali recalcular e tentar fazer com que esse time corresponda ao que ele pensa de futebol. O Botafogo não. O Botafogo, ele vai atrás e já começou a mapear toda essa conversa quando chega a primeira proposta, né? Os rumores ali com o Castro. Então, não espera para tomar a decisão. É muito claro no que ele quer, o Textor, além, né, desse bom relacionamento. Convence o treinador por conta de um projeto, e quando a gente fala em projeto, não é que ele oferece um projeto de 5 anos. Ele oferece um projeto vencedor. E o vencedor pode ser agora, em 2023. Não precisa esperar 3 anos. O Botafogo está ali, líder do campeonato, e jogando bola para isso. E é um elenco com muita capacidade de responder ao Lage, muita capacidade. É um treinador que, assim como o Castro, também se adapta ao adversário. Então, ele não chega e muda tudo ali, até porque o Botafogo não tem muito o que mudar. Eu acho que vai dar um casamento bem legal. E Mari, tem um ponto importante, né? Que o Bruno Lage, ele trabalhou com 2 jogadores do elenco do Botafogo. O Gabriel Pires foi muito bem com ele no Benfica. Né, eles foram campeões, né, portugueses. E o Marçal também trabalhou com ele no Wolverhampton. Então, acho que isso facilita até uma adaptação. Conhece muito bem os atletas. E eu acho que o principal é, quando você olha, por exemplo, a cabeça do dirigente brasileiro na média, do Galo. O exemplo do Galo. Saiu o Kudê. O Kudê pensava futebol de uma maneira ofensiva, posse de bola. Vem um Filipão que pensa completamente o contrário. Um cara mais pragmático, uma defesa forte para buscar o contra-ataque, um jogo mais direto. Então, não tem uma coerência na filosofia de jogo que o time tem que colocar em campo na prática. O Botafogo, não. Você tem uma linha de raciocínio, você tem uma coerência. É trazer um técnico que tenha ideia semelhante com o que deu certo até agora. Por isso que o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, para que modificar isso? Então, eu acho que o Botafogo foi ágil até nessa negociação, né? Quando ele já sabia ali que tinha a chance do Castro sair, ele já começou a conversar, a sondar o Bruno Lage, e o John Textor avançou nesse convencimento aí, bom técnico português. É claro, vocês vêm falando... Galera, eu achei uma boa também, né? Um treinador jovem, né? Um treinador jovem aí que, na minha opinião, ele tem muito a agregar ao time do Botafogo, né? O Botafogo tá certíssimo, foi muito bem ao mercado, né? Diferente do seu rival aí, Vasco. Vasco até o momento não conseguiu anunciar um novo treinador, e já o Botafogo não teve tantas dificuldades assim, né? E já conseguiu trazer o Bruno Lage, porque ele viu o Luiz Castro passou no Botafogo, mesmo não tendo uma fase boa. A diretoria manteve o treinador, deu tempo para ele poder colocar o trabalho dele, né, do jeito que ele queria, né, ele conseguiu, né, e ele vai estar chegando numa equipe que agora é líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos à frente do segundo colocado. Me diga qual treinador não quer assumir um time na liderança de um Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? E o Botafogo, na minha opinião, vai continuar mantendo o mesmo ritmo, porque o Bruno Lage, ele não vai chegar e não vai trocar tudo, não vai mudar tudo, né? Porque o Botafogo não tem tanto que mudar, é um time bem encaixadinho, né? As peças ali tá tudo bem certinho, então não tem muito o que fazer. Eu acredito que se ele não sair mudando tudo,
Botafogo vai continuar nessa pegada aí e continuando brigando até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. E coloca nos comentários aí o que vocês acharam da contratação do Bruno Lage no Botafogo. Será que ele é uma boa contratação? Será que ele vai dar certo também igual o Luiz Castro, galera? Vamos aguardar, né, para saber como que vai ser o trabalho do Bruno Lage no Botafogo.